Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana tivemos Copa do Nordeste, final de semana teremos estaduais. E a gente vai fazer aqui uma passagem para o que aconteceu em alguns times, do Nordeste, nessa Copa do Nordeste em seus estaduais. Especificamente falando aqui, sendo bem direto, na dupla Bavi do Bahia, no Sport lá de Pernambuco e na dupla Fortaleza e Ceará do Campeonato Cearense. Então a gente vai dar uma passada na semana do que aconteceu, o que eles fizeram no meio dessa semana, qual foi a competição, qual foi o resultado. E no final de semana, o que irá acontecer nos seus estaduais. Já vem aqui logo de cara, dando uma satisfação à galera que acompanha aqui o canal, porque a torcida nordestina é a grande maioria, do canal, e provavelmente a galera sentiu falta de eu não ter feito um vídeo pós-jogo, Ceará e Bahia, triunfo do Bahia. Não fiz sobre o Sport, não fiz sobre o Fortaleza empatando fora de casa com o Botafogo, mas eu vim aqui para dar uma explicação rápida. O que acontece? Eu mudei de local de trabalho. Eu continuo morando longe do meu trabalho, só que eu mudei de função, tá? E a função que eu estou fazendo, eu ainda estou aprendendo. E é uma função onde eu não consigo descansar. Eu pego 6 horas da manhã no meu trabalho, mas eu tenho que sair de casa 3 horas da manhã. E eu só vou descansar lá pelas 10 da noite. Ou seja, eu tenho que dormir cedo no dia anterior, porque senão eu não vou aguentar passar o dia inteiro acordado. E aí, na quarta-feira, eu tive que dormir cedo. E estava tendo jogo de quem? Bahia, com o Ceará. Ceará e Bahia. Não tinha como eu ver, infelizmente. Depois eu vi o jogo. Eu sei como é que foi o jogo, tudo. O Ceará saiu na frente, depois o Ceará deu uma recuada monstruosa. O Bahia cresceu, empatou, virou o jogo, se impôs. Eu vi. Na quinta-feira teve o jogo do Fortaleza. Eu vi o jogo do Fortaleza. Botafogo só na frente, logo na sequência o Pikachu foi lá e empatou. Mas eu estava no trabalho. Eu não tinha como gravar. E aí chego em casa na sexta-feira, moído. Chego em casa, tomo banho, vou comer alguma coisa e vou dormir. Quando eu acordo, já fica muito tarde para mim fazer um vídeo falando sobre o jogo. Então, a minha situação de não fazer os vídeos pós-jogo é uma questão profissional minha. Quando eu estiver em casa, não, eu vou gravar. Agora, quando eu estiver no trabalho, ainda mais exercendo uma função nova, onde eu estou aprendendo e aonde eu tenho pouco tempo para dormir, não dá. Não dá. Eu tenho que dormir cedo, beleza? Então essa é a explicação para a galera que me perguntou por que eu não fiz os vídeos se eu estava abandonando. Não estou abandonando. Muito pelo contrário. Estou querendo crescer cada vez mais. Mas o dia anterior do meu trabalho e o dia no trabalho não tem como eu gravar. Na outra função que eu estava, eu conseguia ainda gravar, mesmo no trabalho. Eu conseguia gravar. Agora não tem mais como gravar. Não tem nem aonde gravar. Então, me complicou. Beleza? Agora a gente vai fazer um panorama aqui dos 5 times e os campeonatos que eles estão em curso. Então, beleza? Então, eu peço a vocês, meu amigo torcedor nordestino, meu amigo torcedor de Bahia, Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, dê o seu nome,
o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui começar pelo Campeonato Cearense. Bom, Campeonato Cearense, teremos neste final de semana, né, sábado e domingo, a primeira partida das semifinais do Campeonato Cearense. Teremos Ferroviário e Ceará no sábado e Maracanã e Fortaleza no domingo. Ceará querendo chegar à final, Fortaleza também querendo chegar à final. Só que Ferroviário e Maracanã não vão entregar de mão beijada. O Ceará quer tentar quebrar a sequência de títulos do tricolor cearense, querendo não deixar o Fortaleza ganhar mais uma vez. Então, são 2 jogos, onde os 2 jogam fora de casa, tanto o Ceará quanto o Fortaleza jogam fora de casa e decidem em casa, e não sendo, como é que eu vou falar? Puxa-saco, né? A tendência é que dê Ceará e Fortaleza na final. São 2 jogos. Mas a tendência é que dê Ceará e Fortaleza. Porém, eu já digo aqui, dos 2 jogos, para mim, quem corre mais risco, tá? Para mim, quem corre mais risco de... Cadê? Para mim, quem corre mais risco de talvez ficar pelo caminho, na minha opinião, são os 2. Eu não vejo Ceará ou Fortaleza, né? Os 2, um dos 2 com mais perigo. Sinceramente, eu não vejo. O momento do Fortaleza ainda é um pouco de insegurança por tudo que aconteceu. Parece que os jogadores ainda estão um pouco mexidos com a situação. O Ceará vive um momento de altos e baixos, porque está montando um time, né? Então, na minha opinião, para mim vai passar Ceará e Fortaleza para a final. Porém, a probabilidade de riscos de os 2 não passarem, para mim é igual. A probabilidade do Ferroviário e do Maracanã eliminarem Fortaleza e Ceará, para mim, está numa mesma proporção. Eu não vejo o Ceará com mais risco ou Fortaleza com mais risco. O Ceará, no meio de semana, jogou pela Copa do Nordeste contra o Bahia em casa e perdeu de 2-1 de virada, né? Eu vi parte do jogo, quase que numa totalidade. Vi o Ceará começar muito bem, mas depois eu vi o Ceará sentando em cima de 1-0. Lógico, o time do Bahia tem muita qualidade, tem um banco de reservas melhor, mas eu vi um Ceará mudando muito de postura e dando um combustível a mais porque o Bahia queria. Então o Ceará na Copa do Nordeste acabou perdendo pro Bahia, né? E aí o Ceará está numa situação complicadíssima na Copa do Nordeste. O Ceará está com 5 jogos e 6 pontos. Ainda dá? Dá.
Ainda falta aí, faltam 3 rodadas. O CRB tem 8 pontos, o Vitória tem 8 pontos, o River tem 9, o Sport tem 10. Ainda dá para o Ceará chegar na próxima fase da Copa do Nordeste. Mas não pode mais perder ponto. Para o Ceará chegar, o Ceará vai ter que vencer. Não dá mais para derrapar na Copa do Nordeste. A situação do Ceará é, sim, bem complicada na Copa do Nordeste. Já o Fortaleza jogou contra o Botafogo da Paraíba, fora de casa, tomou 1-0, conseguiu empatar na sequência. Vi ainda um time muito instável e, na minha opinião, emocionalmente também. O Fortaleza, com esse empate, vê o Bahia se afastar, vê a probabilidade de ficar em primeiro lugar muito remoto, já está a 4 pontos do Bahia, né? Faltando 3 jogos, dá para pegar? Dá, mas difícil o Fortaleza pegar o Bahia na primeira colocação do grupo B. Tá ali com 3 pontos à frente do 13, né? Que é o 5º colocado. Na classificação, o Fortaleza não é o primeiro colocado, mas vem ali se mantendo. E a tendência, né, é o Fortaleza ficar entre os 4 do grupo B, né? Não seria interessante num chaveamento o Fortaleza pegar algum time que faça mais frente. Seria interessante pro Fortaleza, tanto pro Bahia, quanto pro Sport, quanto pro Vitória, quanto pro Ceará, o Ceará conseguir chegar. Não ter um confronto nessa fase muito cabeludo. Pegar um time mais ou menos. Mas aí tem que primeiro se classificar para depois ver essa situação. Então, na Copa do Nordeste, os times cearenses, o Fortaleza está melhor. Está na zona de classificação e bem encaminhado, faltando 3 jogos. Já o Ceará está numa situação bem complicada, aonde não pode mais pensar em perder. Tem que ganhar os seus jogos para não começar a temporada de uma maneira que deixe o ambiente tenso e mais complicado para se trabalhar pensando em um acesso. Então, esse foi o panorama de Ceará e Fortaleza, tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste. Você vai me perguntar, Magalhães, e o palpite? Cara, eu vou ser bem sincero. Para mim, Ceará e Ferroviário, e Maracanã e Fortaleza dá empate. Para mim, os 2 jogos dão empate. Ceará e Fortaleza vão definir em casa. Essa é a minha visão. Bom, agora vamos pro Baianão. Bom, o Campeonato Baiano, né, está na sua fase semifinal também, igual ao Campeonato Cearense. Neste sábado, 4 horas da tarde, o Bahia pega o Jequié fora de casa. E o Vitória pega o Barcelona também fora de casa. Bahia e Vitória decidem em casa quem vai à final. Da mesma maneira que do Campeonato Cearense, acredito também que Bahia e Vitória irão fazer a final. Mas tem jogo, tem 2 jogos. Bahia e Vitória fizeram as melhores campanhas. Por sinal, os 2 com 19 pontos, a diferença foi ali o saldo de gols. Então, não desmerecendo o Barcelona e Jequié, mas a tendência é que tenhamos um Bavi. Olhando aí pelo lado do jogo, que teremos esse primeiro jogo, tanto de Bahia quanto Vitória, fora de casa,
Eu acredito que diferentemente dos times cearenses, que para mim vai dar empate, tanto Ceará quanto Fortaleza vão empatar esses jogos, no Campeonato Baiano, eu acredito que Bahia e Vitória vão ganhar a primeira partida. Esse é o meu palpite. Para mim, o Bahia ganha do Jequié fora de casa e para mim o Vitória ganha do Barcelona fora de casa. E aí, já vão para os jogos em casa com uma vantagem muito maior para realmente fazer um Bavi à la primeira divisão. E o que aconteceu com Bahia e Vitória essa semana? Bom, o Bahia, como eu falei, né, foi jogar pela 5ª rodada da Copa do Nordeste contra o Ceará. Jogou fora de casa e venceu por 2-1 e, na minha opinião, mereceu vencer. Ceará começou praticando um bom futebol, fez o gol, só que depois quis sentar em cima do resultado. O Bahia cresceu muito, mostrou nitidamente as falhas defensivas que o Bahia tem, porém o Ceará fez o que o Bahia mais gosta. O que o Bahia mais gosta? Deu campo pro Bahia, agrediu pouco o Bahia, e aí o Bahia é muito mais time. Você dando campo, não agredindo, não assustando, o sistema defensivo do Bahia não ficando preocupado, o meio de campo não ficando preocupado, o ataque não ficando preocupado que pode tomar outro gol, aí é pedir para perder o jogo. E aí o Bahia gostou e triunfou, na minha opinião, com justiça, tá? Então o Bahia no meio de semana jogou pela Copa do Nordeste e venceu o Ceará pela Copa do Nordeste. Já o Vitória jogou também pela 5ª rodada da Copa do Nordeste em casa contra o Itabaiana e venceu de 3-1. Ou seja, os dois times venceram no meio de semana. O Bahia fora de casa contra o Ceará, um time mais forte, uma rivalidade maior. E o Vitória jogou em casa contra o Itabaiana e venceu por 3-1. Então os dois vão para as semifinais com a autoestima lá em cima, né? Por vir de um meio de semana vitorioso ou triunfante, como queiram. Então, vou repetir, tanto Bahia quanto Vitória com a probabilidade grande de largarem na frente nas semifinais. O Bahia vencendo o seu jogo e o Vitória vencendo o seu jogo. E para terminar, vamos aqui para o Campeonato Pernambucano. No Campeonato Pernambucano também estamos na semifinal. E na semifinal temos o Sport enfrentando o Santa Cruz fora de casa. A semifinal é Santa Cruz Sport e Náutico e Retrô, né? O Náutico joga a primeira em casa e a segunda fora, e o Sport joga a primeira fora e a segunda em casa. O Sport, na classificação, ficou em primeiro lugar com 21 pontos, o Retrô em segundo, o Náutico em terceiro, Santa Cruz em quarto, Central em quinto e Afogados em sexto. Acabou que na semifinal, né? Porque Sport e Retrô foram direto para a semifinal. Acabou que na semifinal deu Náutico e Santa Cruz. Os dois passaram. Sport pega o Santa Cruz e o Náutico pega o Retrô. Só que vantagem para Sport e vantagem para o Retrô, né? Então, o Sport joga primeira partida fora de casa contra o Santa Cruz. Interessante. Eu já vou falar sobre o que eu acho desse jogo. Mas o que aconteceu com o Sport no meio de semana? Bom, o Sport no meio de semana também jogou pela Copa do Nordeste. O Sport jogou contra o Altos,
O Altos, só lembrando, o Altos vem bem na Copa do Nordeste. É o terceiro colocado do grupo B, tá? É o terceiro colocado do grupo B. E o Sport vence. O Altos fora de casa. Um bom resultado, cara. Um resultado para dar empolgação. Um resultado para dar empolgação. Então, cara, bom resultado do Sport pela Copa do Nordeste. O Sport pela Copa do Nordeste é o primeiro colocado do grupo A com 10 pontos. Então, boa campanha também do rubro-negro pernambucano na Copa do Nordeste. E aí você pega aqui a tabela, você vê, deixa eu ver aqui rapidamente. Você pega aqui a tabela do pernambucano, você vê o seu adversário fazendo o mesmo número de gols que o Sport, tomando o mesmo número de gols. A diferença é que o Santa Cruz tem uma vitória a menos. O Sport não empatou e o Santa Cruz tem um empate. Por isso a diferença de 2 pontos. Cara, Santa Cruz Sport, mano de campo do Santa Cruz. Cara, eu vou te falar. Na minha opinião, esse primeiro jogo, mano de campo do Santa Cruz, cara, pra mim dá Santa Cruz. Pra mim, o do Sport pode ficar chateado, mas pra mim dá Santa Cruz. Um placar mínimo, mas pra mim dá Santa Cruz. Pra mim dá Santa Cruz. Placar mínimo, 1-0, assim, mas pra mim dá Santa Cruz. E o Sport decide em casa. Santa Cruz. Na minha opinião, o Santa Cruz se classifica para a final, tá? Para mim o Santa Cruz se classifica para a final, mas para mim o Santa Cruz, o Sport, melhor. Para mim o Sport se classifica para a final, mas o primeiro jogo para mim dá Santa Cruz. Para mim o Santa Cruz ganha o primeiro jogo, mas quem vai para a final, na minha opinião, é o Sport. Então tá aí o meu giro pelo Nordeste, especificamente por Campeonato Pernambucano, Baiano e Cearense, especificamente sobre Bahia, Vitória, Sport, Ceará e Fortaleza. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!